E nesse dia de São João vamos falar, das tradicionais festas juninas que celebram Santo Antônio, São João e São Pedro. E além disso, em toda festa junina, o que não pode faltar, é claro, são aquelas comidas típicas maravilhosas, não é mesmo? E na reportagem do Tarek Cardoso a gente vai conhecer mais sobre essa tradição que nesse ano também precisou ser adaptada por causa da pandemia. Olha só. Estamos no mês de junho e nele 3 santos muito populares são celebrados por nossa Igreja Católica. São eles Santo Antônio, São João e São Pedro. Em torno da comemoração da festa litúrgica destes 3 santos, muitas devoções populares e tradições culturais foram criadas em nosso país. As festas juninas, que têm características diferentes espalhadas por todo o Brasil, são um exemplo. Mas essa tradição foi importada de outro continente. Nas origens dessas festas juninas, da junção dessas tradições que vêm da Europa, muitas dessas tradições ligadas às festas juninas, por exemplo, a fogueira, foram festividades que foram cristianizadas. As cenas de aglomerações, danças e músicas é um costume que se repete anualmente, onde o povo brasileiro sempre manifesta também o agradecimento à colheita produzida no campo. Esta festa foi aprimorada para os dias atuais, mas a essência da junção de duas tradições, de nativos e colonizadores, persiste até hoje. Une a festa as tradições europeias com as tradições indígenas, Por exemplo, as raízes, os milhos, as sementes, os grãos, eram elementos indígenas e que foram depois, o fubá, que é uma tradição europeia, que trabalha com os elementos, com esses grãos, as tradições da cultura indígena e transforma no pé de moleque, na pipoca e tantos outros elementos. Nesta festa da colheita, o que também não pode faltar são os deliciosos pratos que fazem parte das nossas tradicionais comemorações juninas. O milho é um dos principais grãos colhidos, muito utilizado nas receitas dos indígenas antes mesmo da chegada dos colonizadores portugueses. Ele até hoje é a base dos muitos alimentos típicos deste período. Aqui em Goiás, o gosto por este grão é tanto que em muitas esquinas encontramos as pamonharias, onde muitos pratos à base de milho são servidos o ano inteiro. O proprietário desse comércio, onde também funciona uma distribuidora de milho, afirma que no período de junho a procura por pamonhas e outros alimentos à base do grão aumenta bastante. Nesse período por duas coisas. Primeiro por causa do frio, Meses agora de finalzinho de maio, junho, julho esfria, entra o inverno e aí dá aquela sensação de frio e todo mundo quer comer uma pamonha, E aí tem as festas juninas que casam junto. Este estabelecimento guarda uma tradição de família que passa de geração para geração e ajuda a preservar nossa cultura nacional. O senhor Hermindo e o filho Marcelo estão há 30 anos provendo o sustento da família, produzindo essas delícias. Quem começou aqui tem 30 anos, hoje, e quem começou isso foi meu pai, Meu pai que começou lá atrás, com isso tudo. O milho faz parte da culinária, principalmente ela é muito difundida na época das festas juninas, mês de junho e julho. Realmente é uma tradição forte mesmo. Eles sabem a importância das festas juninas para todos os brasileiros e com esta pandemia tiveram a ideia de produzirem kits de comidas típicas que estão servindo como alternativa para que pelo menos o sabor desta festa chegue em muitos lares. Realmente as pessoas estão privadas das tradições, das festas, Então, no caso, o kit junino já facilita mais as pessoas nos seus lares ter a alimentação como a pamonha, o milho, a canjica, fazer parte da sua mesa, sem ter o perigo de estar saindo e contaminando e preservando aí esse período de pandemia. Esse período agora que nós todos estamos vivendo, não está tendo as festas, as tradições das festas juninas. E aí a gente quer levar um pouquinho disso para dentro das casas das pessoas, E aí surgiu a ideia do kit junino. Já tem 5 anos que a gente vem fazendo isso e agora com a pandemia, ficou primordial. Todo mundo está pedindo o kit junino.
Que isso, hein? Isso que é comida típica, né, Marina? Nossa Tem que ter Senhora. milho, bastante milho. Adoro pamonha, viu? Não, todas as comidas dessa época, né, são maravilhosas. E a gente tem que se segurar mesmo, porque senão o negócio desanda, viu, Wilker? Desanda mesmo, viu? Depois, então, né, gente, dessa comilança toda, tem gente que acaba aí passando mal. E como é que não passa, né? Depois de comer tanto. E aí, será o que fazer depois? É o que a gente vai saber agora com a nutricionista Tatiana Galvão. Tatiana, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia para o pessoal que está em casa também. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é essa, né? O que a gente faz depois dessa comilança toda? Bom, a primeira coisa que você não deve fazer, na verdade, é se pesar. Olha que coisa. Por quê? Quando você tem um fim de semana que você come bastante, a tendência é o seu corpo... Tá cortando? Perdão. Pode continuar. Tá tudo ok. Então, se você fica um fim de semana comendo bastante, a tendência é que seu corpo acumule líquidos, também fezes, e principalmente você vai sentir aquela sensação de inchaço, de mal digestão. Então, se você pesar, você pode ter aumentado em até 2 quilos na balança. Por que eu falei que não é interessante pesar? Porque isso pode ser um gatilho para que nas próximas refeições você venha a comer bastante de novo. Ou tentar uma estratégia super restritiva que vai te levar a uma compulsão logo em seguida. Certo, Tatiana, bom dia para você. Agora, a gente sabe que o melhor mesmo é evitar o exagero, né? Mas não teve jeito. Nessas épocas é difícil a gente evitar, assim como em outras épocas festivas também. A pessoa exagerou. Tem algo que ela possa fazer, como se fosse um detox, aí, pelo menos para aliviar no dia seguinte? O que ela pode fazer para até passar aquele mal-estar? Porque, como você disse, às vezes, além da questão da balança, o corpo mesmo ali fica, a gente sente aquele mal-estar, né? Sim, com certeza. A gente tem várias estratégias que elas ajudam nesse desinchar do corpo, principalmente. Uma das melhores estratégias é beber água, se hidratar bastante logo em seguida, depois de um fim de semana que se alimentou muito. Voltar a uma rotina de exercícios e voltar a uma rotina alimentar mais saudável. Não adianta tentar fazer vários extremismos, tentar ficar sem comer, porque isso pode até piorar o quadro. Então é voltar, comer bastante fibras, vai ajudar ali principalmente na digestibilidade, também no intestino. 2 dias após você já vai estar bem. Tá certo. E que tipo de alimento a gente deve aí dar preferência, né? Principalmente essas comidas típicas que a gente encontra e que muita gente está fazendo em casa para comemorar esse São João ali, né? Isoladamente, mas está resolvendo cozinhar ali. Quais comidas a gente deve dar preferência? Como é uma época festiva e a alimentação está muito ligada principalmente à nossa cultura, então a gente tem que experimentar um pouquinho de tudo. Eu acho que é o justo, né? Porém, o interessante é você tentar buscar uma releitura dessas receitas que a gente se alimenta normalmente na época junina. Por exemplo, pipoca, que é uma coisa que o pessoal gosta bastante. A gente usa muita gordura para fazer ela e ela acaba se tornando uma refeição nada saudável. Essa mesma pipoca a gente pode fazer ela na água, pode fazer ela de uma forma com menos gorduras, que ela vai ser mais tranquila, mais interessante para a nossa alimentação. Todas as outras receitas a gente consegue fazer dessa forma também, trazendo uma releitura um pouco mais saudável. Não tem que deixar de comer, mas sempre buscar uma forma de trazer a alimentação mais equilibrada, principalmente. Certo. Tatiana, agora você falou pra gente aí, uma das dicas, né, pro dia após o exagero, é beber bastante água. Fala um pouquinho pra gente da quantidade ideal de água num dia a dia, normal, né, sem exageros, e no dia seguinte, a gente tem que aumentar, então, essa ingestão? Então, a gente tem uma meta, tem um cálculo básico que a gente usa dentro de consultório para estimar qual que é a quantidade de água que uma pessoa tem que consumir, porque isso é individual, né? Cada um tem o seu metabolismo e não adianta a gente dizer que é 2 litros para todo mundo. Mas o cálculo é bem simples, basicamente você vai pegar o seu peso e multiplicar por 0,35. O resultado que dá ali vai ter o resultado em ml de água que você vai beber. Então é bem tranquilo. Feito isso, você vai ter uma meta da quantidade de água e se comeu bastante, se fez ingestão de álcool, é interessante que essa meta seja o mínimo que você vai consumir. E nos dias normais é a meta a ser batida todos os dias. É isso, né? A gente está conversando aqui, falando sobre a questão
do exagero, desses dias de festa, que a gente acaba comendo um pouco mais, mas deve ser um hábito, né? Esse cuidado aí com a quantidade de água que a gente ingere, inclusive nos dias mais frios. Sim, com certeza. Por mais que a gente pense que a gente perde água só pela sudorese, nós perdemos água o tempo inteiro. E ela é usada por vários efeitos e mecanismos do nosso corpo que são extremamente importantes. Então, independente de estar um dia mais fresco e você não sentir tanta sede, é importante se manter muito bem hidratado. Falando ainda da hidratação, Tatiana, em relação aos sucos, a gente pode tomar suco aí à vontade e esse também contribui para a hidratação, substitui a água, por exemplo? Bom, quando se trata de sucos, a gente tem que ter um olhar um pouco mais individual. Por exemplo, se a pessoa está buscando ali o emagrecimento, não é interessante que consuma tantos sucos, porque imagina só, em um copo de suco, de laranja, por exemplo, você usou quantas laranjas para fazer aquele copo? 3, 4, 5 às vezes. Então isso tudo aumentou ali uma quantidade energética e a pessoa que quer emagrecimento, ela está consumindo ali em um copinho 5 laranjas, entende? Mas quando a gente pensa em hidratação, é uma opção sim. Quando a gente pensa em nutrientes, eu recomendo que, se possível, comam as frutas ao invés do suco, tá bom? Porque as frutas, elas vão ter uma densidade maior de nutrientes e principalmente fibras. E se você bate ali no liquidificador, a gente tem uma perca grande disso. Mas, quando a gente está falando dos sucos, lembrando que não são sucos de caixinha, tá? São sucos naturais, sucos de polpas, sucos concentrados, mas nada de caixinha, nada pronto, com aditivos, açúcares e afins. Certo. Tatiana, ainda sobre esse assunto dos sucos, aí fala um pouquinho pra gente sobre o poder do limão. Muita gente fala aí tomar limão, água com limão em jejum, ou então suco de limão aí sem açúcar. Faz bem, ele tem poucas calorias, ele ajuda nessa questão também do metabolismo. Tem muitos mitos e verdades em relação ao limão, não é? Sim, muitos mitos e verdades. Bom, quando eu uso ele como estratégia, normalmente eu uso em algum shot matinal para algum paciente, para ele ajudar ali na biodisponibilidade de alguns outros nutrientes. E também é interessante ter esse consumo em pequena escala, não é sempre, tá, gente? Desse limão ali em jejum para ajudar na digestibilidade, que é uma coisa que a gente conversou ali no começo da entrevista. Num dia que você comeu bastante, é interessante que você estimule seu corpo a fazer uma boa digestão e o limão ele vem como coadjuvante disso. Porém, como qualquer outro alimento, ele não é milagroso. Ele não ajuda a emagrecer, ele não ajuda, acelera o metabolismo. Isso aí são alguns mitos em relação a ele, mas é uma ótima fonte de vitamina C. Então, é interessante para você estar consumindo ali de vez em quando para ajudar principalmente na sua imunidade. Tá certo. E aquela regrinha de que é mais saudável, é melhor a gente produzir o nosso alimento, cozinhar em casa, ao invés de comprar pronto. Essa regra continua valendo, né? Sim, isso é uma verdade. Até porque quando a gente faz a nossa refeição em casa, a gente sabe tudo que está ali dentro dela. Agora, quando a gente já vai em um restaurante ou compra um alimento pronto, congelado, normalmente temos alguns aditivos. O nosso paladar gosta muito de gordura, sabia? O nosso paladar ele é mais lipídico, mais gorduroso do que para o doce. Por mais que a gente goste muito de doce, a gente gosta muito de gordura. Então, quando a gente vai muito em restaurantes e compra alimentos prontos, normalmente é adicionado ali bastante gordura para que ele seja mais gostoso, mais palatável para a gente. Então, se a gente faz em casa, a gente diminui essa gordura e ele se torna mais saudável. Tá ótimo, então. Tatiana, a gente quer agradecer muito, viu, pela conversa, pelas dicas aí. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Fica o recado pro pessoal, né? Vamos tentar exagerar menos. Sim, com certeza. Mais importante do que pensar nos exageros é pensar o que você faz logo em seguida, porque se você fugir para aquela situação restritiva, a tendência é você entrar num ciclo de dietas, num ciclo de restrição, come muito, restrição, come muito. Então, sempre tentar buscar um equilíbrio. Se exagerou em um dia, volta para a rotina normal, vai fazer o seu exercício, beba bastante água, coma bem, coma salada, nutrientes e vida que segue. Tá certo, Tatiana. Obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.